Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Fábio Falcão, aqui diretamente de Manaus, no estado do Amazonas. Estamos aqui nesta noite para mais uma live, mais uma palavra que o nosso Deus colocou no meu coração e eu quero essa noite dispensar e liberar para os irmãos que estarão conosco, estarão visualizando essa mensagem. Quero desde já agradecer aos irmãos que estiveram conosco ontem à noite, recebendo a palavra. Deus abençoe nosso irmão Arcanjo Yuri, um abraço, já está conosco online, onde estivemos entregando a mensagem aqui sobre o rei Davi, em 1 Samuel 16 e 1 Samuel 17, falando sobre o gigante Golias e o rei Davi. E ontem eu falei que para todo Golias, para todo desafio, uma solução. E a solução foi Davi. E quero aqui agradecer, tivemos bastante gente que esteve conosco ontem, aí online, visualizando, bastante pessoas aí esteve compartilhando. Eu peço que você compartilhe esta mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu vou transmitir a vós outros nesta noite. E que você compartilhe aí. Ontem houve bastante compartilhamento e bastante gente visualizou, né? Tivemos aí, até hoje aí foi umas 905 pessoas visualizando e ouvindo essa mensagem, a mensagem de ontem. E Deus colocou no meu coração essa mensagem esta noite, a Bíblia Sagrada, no livro do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6. Nós vamos aqui extrair algumas lições deste capítulo 6 do Evangelho de João, o Evangelho de Jesus segundo João. O tema é bastante conhecido, é o milagre da multiplicação. Esta noite estaremos aqui extraindo algumas lições de João capítulo 6, que temos como base para transmitir a mensagem de Deus nesta noite. Aqui ao lado está o meu esboço, fiz um esboço aqui, tipo presbiteriana, uma palavra aqui expositiva para vos transmitir. O texto está em João capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim, Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, que também é o mar de Tiberíades. Uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que Jesus havia realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E o versículo 4, estava próxima a festa da Páscoa. Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, ele disse a Felipe, onde compraremos pão para este povo comer? Felipe fez esta pergunta, Jesus fez esta pergunta para colocar Felipe à prova, pois ele já sabia o que havia de fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não bastariam para alimentar esta grande multidão. Outro discípulo, por nome André, que é irmão de Simão Pedro, ele tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia naquele lugar uma relva e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer,
disse Jesus aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada se perca. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos de pães, ou com a sobra dos pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus havia efetuado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai, te louvamos pela tua graça, fala aos nossos corações através da tua santa e bendita palavra. O texto que acabei de fazer menção nesta noite, eu tomo como base o Evangelho de Jesus segundo João, no seu capítulo 6. Esse mesmo texto, ele tem a sua parafrase em Mateus, no capítulo de número 14. Um evangelista, ele complementa o outro evangelista. Mas eu sempre, quando eu prego sobre esta mensagem, eu exponho o capítulo 6 do Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus. O tema e a epígrafe é a primeira multiplicação dos pães. E dentro desses versículos que eu acabei de fazer menção nesta noite, nós temos algumas lições que estaremos retirando ou extraindo das Escrituras Sagradas para as nossas vidas, para que sejamos abençoados. João, ele descreve o seguinte, que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, e uma grande multidão continuava a seguir, porque havia visto os sinais que Jesus efetuou nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e estava próximo à festa da Páscoa. E primeira coisa aqui desse texto, ele levantou os olhos e viu uma grande multidão que se aproximava. E a pergunta de Jesus é endereçada a Filipe, dizendo: Filipe, onde compraremos pão para esta multidão? João vai deixar bem claro que Jesus estava provando Filipe, pois ele já sabia o que ia fazer. A multidão, aqui segundo João, é uma multidão de 5.000 pessoas. Esse texto é diferente, existem duas grandes multiplicações. A primeira é a multiplicação para 5.000 pessoas. A segunda é a multiplicação para 4.000 pessoas. João vai deixar claro que aqui existe 5.000 homens. Não contava mulheres, não contava criança. Ou seja, João vai deixar bem claro que existe uma multidão. Essa multidão que segue Jesus para onde Jesus vai. E agora esta mesma multidão que sempre seguiu Jesus, o segue até o deserto. O capítulo 6, ele está desenvolvido e se desenrola primeiro no deserto. Preste atenção, Jesus vai para o deserto e a multidão vai atrás de Jesus. João deixa bem claro que esta multidão vai porque viu Jesus fazer os sinais. Então vai atrás de Jesus. E Jesus olha e levanta o seu olhar e ele vê esta grande multidão. E a primeira coisa que ele faz é uma pergunta a Felipe. Felipe, onde compraremos pães para alimentar esta multidão? O texto de João deixa bem claro que Jesus vai provar Felipe, mas tem uma ressalva. Jesus já sabia o que ia fazer. É a primeira coisa que eu quero liberar para a tua vida nesta noite,
é que você entenda, dentro desse texto, que Jesus sabe o que vai fazer. Ou seja, ele tem o controle em suas mãos. Ele tem o controle da situação em suas mãos. Ou seja, nada sai do controle de Deus e do controle de Jesus. Nenhuma situação foge ao controle de Deus na sua vida. João vai dizer que, ele diz para Felipe: Felipe, onde compraremos pães para esta multidão? O texto de Mateus é diferente. Mateus, no seu capítulo 14, é o mesmo texto, a primeira multiplicação dos pães. Mas Mateus relata de uma forma diferente de João. E Mateus vai dizer o seguinte, que ao cair da tarde, Mateus capítulo 14, o versículo 15, para a gente entender. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: Senhor, este lugar é deserto. Preste atenção, é deserto. E já está ficando tarde. E, segundo aqui Mateus 14, 15, os discípulos dizem assim: mande embora a multidão, para que possam ir aos povoados e compre comida. Preste atenção. João vai dizer que Jesus olha para Felipe e prova Felipe, testa Felipe com a seguinte pergunta: onde compraremos pães para alimentar esta multidão? Mas João deixa bem claro que Jesus já sabe o que vai fazer. João não sabe o que vai fazer, mas Jesus já sabe o que vai fazer. A primeira coisa que você entenda nesta noite: talvez você está encarando uma situação, você está encarando um problema, e este problema para você é insolúvel, é um problema que você não sabe como lidar. Como você nunca passou esse problema, você não sabe como lidar com ele. Eu vim te dar uma palavra nesta noite: Deus sabe o que vai fazer. É a primeira coisa que você precisa entender, pastor Jairo, é o seguinte, que você precisa entender que Deus já sabe o que vai fazer. Mesmo que você não saiba o que vai fazer, Deus já sabe o que vai fazer. João vai deixar bem claro que Jesus fez uma pergunta provando Felipe, mas Mateus vai descrever diferente. Mateus vai dizer que os discípulos, não somente Felipe, mas Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, ou seja, os discípulos vão até Jesus e dizem: Senhor, estamos no deserto e há uma grande multidão que vem atrás de nós. Manda esta multidão ir embora para suas casas e para os seus povoados, e em seus povoados eles comprem comida para que possam comer. A segunda coisa do texto que eu li aqui hoje, de João, parafraseando Mateus 14, a segunda coisa é que os discípulos vão a Jesus para tentar se livrar do problema. Então, Mateus 14, 15, se você ler na sua Bíblia, a mesma história da multiplicação dos pães. Os discípulos vão até Jesus e simplesmente dizem: Senhor, o que vamos fazer? Despede a multidão. Porque, meu querido, é fácil a gente querer se livrar do problema. Eles queriam se livrar do problema e disseram: Senhor, despeça a multidão, porque é mais fácil despedir a multidão do que alimentar a multidão. Ou seja, eles estão no deserto, eles dizem para Jesus: Jesus, nós temos uma solução para este problema, porque existe um problema, 5.000 pessoas que estão atrás de Jesus no deserto, e eu vou te dizer uma coisa, estão com fome, e precisam se alimentar naquele deserto. Então os discípulos simplesmente dizem para Jesus: Senhor, despeça a multidão, para que vão aos seus povoados e se alimentem, compre alimento para si, porque estamos no deserto. Mas voltando aqui o texto de João,
E aqui eu já disse, volto a repetir, Jesus já sabe o que vai fazer. Então Filipe, ele dá uma resposta. Na verdade, não é uma resposta. Na verdade, Filipe não dá uma resposta. Ele não apresenta, aleluia, uma resposta. Filipe, ele diz: Senhor, 200 denários não bastariam para alimentar esta multidão, que segundo João, é uma multidão de 5.000 homens, pastor José Roberto, 5.000 homens, Esther, 5.000 homens, aleluia, que precisa ser saciado a sua fome. Aí vem Filipe, responde para Jesus, dizendo: Senhor, 200 denários não daria para comprar tantos pães, não bastaria para alimentar tal multidão, que é tão grande, expressiva, 5.000 homens, aleluia. Para Filipe, na verdade, ele não traz uma solução. Filipe, primeiro, ele encara o problema da multidão, ele encara o problema de alimentar esta multidão, dizendo: Senhor, é impossível, porque estamos, primeiro, no deserto. É isso, contextualizando o que Filipe está dizendo para Jesus é: Senhor, estamos no deserto. Primeiro, no deserto não tem padaria. Segundo, Senhor, o dinheiro que nós trouxemos, porque se ele está dizendo 200 denários, é porque com certeza, na bolsa, carregada por Judas Iscariotes, tinha 200 denários. Aí ele vai dizer: Senhor, temos 200 denários, e não bastaria para comprar multidões de pães, para alimentar esta multidão de pessoas, que é 5.000 pessoas. Na verdade, ele está dizendo: é impossível, não tem como alimentar. Então, já que não tem como alimentar, Mateus 14:15, capítulo 14:15, vai dizer, os discípulos dizem simplesmente: Senhor, dispersa a multidão. Aí, irmãos, a solução é despedir a multidão. Mas tem um porém. A Bíblia vai dizer que André, irmão de Simão Pedro, ele encontra em meio à multidão a solução. Ore, preste atenção. Este homem encontra a solução. Ele traz a solução para Jesus e André. E veja como André descreve a sua solução para Jesus. André, no versículo 8 diz: irmão de Pedro, toma a palavra. E no versículo 9 do capítulo 6 de João, ele vai dizer: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, porém, toda vez que aparece a palavra mas e porém, é que existe, na verdade, ceticismo, incredulidade. Missionária Adriana, o que existe aí, missionária Adriana aí de Minas Gerais, o que está aqui é que esse moço, André, ele traz uma solução e diz: Senhor, mas 5 pães e 2 peixes não bastam para uma multidão de 5.000 pessoas. Mas o que é isto para tanta gente? Ele traz um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixes, e ele diz: mas o que basta? Como? Isso daqui não basta, Senhor. Eu estou trazendo aqui 5 pães e 2 peixes desse rapaz, mas não basta para esta multidão. Ou seja, André traz uma solução, mas ele não acredita. Porque ele não acredita? Ele não acredita que aquilo que ele trouxe, 5 pães e 2 peixes, seja uma solução, dado o tamanho do problema que está diante deles, que se apresentou 5.000 pessoas. Porque preste atenção, esse problema, ele se apresentou. Jesus convidou seus 12 apóstolos. Deixa bem claro aqui o texto de João, o texto de Mateus 14. Jesus convidou seus 12 apóstolos e subiu ao monte. Essa multidão simplesmente apresentou, aleluia. E com a multidão apresentada, o problema também se apresentou. Como alimentar 5.000 pessoas no deserto, onde não há padaria? Ou seja, o problema se apresentou. O problema,
aconteceu, se apresentou, aleluia. E problemas se apresentarão a mim e a você. Problemas, situações caóticas, difíceis, aleluia, se apresentarão. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: Jesus está conosco. Jesus está conosco. E já deixa bem claro, Ele sabe o que irá fazer. Meu irmão, Deus sabe o que vai fazer. Deus tem o controle. Jesus já sabia o que Ele ia fazer. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus olhou para aqueles discípulos e para André, que traz uma solução, aleluia, a solução, mas não acredita na solução. Quarta coisa que me chama a atenção nesse texto, é que eu preciso acreditar. Você acredita que existe uma solução para o problema? Você acredita que com 5 pães e 2 peixes, Jesus pode alimentar 5.000 pessoas? Você acredita naquilo que você está apresentando para Deus? A lição desta noite é: você precisa acreditar. Só que tem um porém. De um lado está 5.000 pessoas. Do outro lado está 5 pães e 2 peixinhos. Existe um problema, 5.000 pessoas para ser alimentada. Existe uma solução, 5 pães e 2 peixes. Qual é maior, o problema ou a solução? Aí eu te pergunto, na lógica, à margem de Deus e de Jesus, será que dá para alimentar 5.000 pessoas? Daria para alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? A resposta é não, é not. Não teria como alimentar aquelas 5.000 pessoas à margem de Jesus. Mas eu vou te dar uma palavra: Jesus estava no deserto. Aí o que acontece? Jesus olha para eles, porque Jesus pega, a Bíblia vai dizer em Mateus 14, e versículo de número 15, 18, Jesus pega e diz assim: traga-nos aqui para mim. A quinta coisa que você precisa entender nesse texto aqui de Mateus 14, versículo 15 em diante, e João capítulo 6, é que você precisa apresentar para Jesus o que você tem. Deus, Ele fará milagre através daquilo que você apresentar para Ele. Se a gente for remontar o Antigo Testamento, uma palavra que eu gosto demais, 2 Reis, no seu capítulo de número 4, quando uma mulher perdeu seu marido e tinha 2 filhos, e o credor vem buscar os 2 filhos para serem escravos, para que a dívida que o marido desta mulher contraiu fosse cancelada. Esta mulher ficou triste, desanimada, angustiada. Mas na cidade desta mulher chegou um profeta por nome Eliseu. Esta mulher correu até o profeta Eliseu e diz: Eliseu, meu marido, teu servo, temia o Senhor. Agora vêm os credores buscar os meus filhos para serem escravos, para que a dívida possa ser cancelada. Eles terão que servir durante 6 anos para que a dívida seja cancelada. Mas preste atenção, profeta, o meu marido temia a Deus. Ele morreu, mas ele temia ao Senhor. Aleluia. E os credores vêm buscar os meus 2 filhos. O profeta olhou para esta mulher e fez uma pergunta, que eu te pergunto nesta noite, e Deus te pergunta nesta noite. E o profeta perguntou para a mulher, em 2 Reis capítulo 4, o que tens em tua casa? Preste atenção, meu querido. O profeta perguntou para esta mulher, o que tens em sua casa? Pastor Edson, Deus está perguntando para mim e para você, o que você tem na sua casa?
Ele olhou para o profeta Eliseu e disse: profeta Eliseu, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. E ela disse: mas o que é isto? O que é isto? Se eu tenho uma dívida. Veja só, ela diz: o que é uma botija de azeite diante de uma dívida? Talvez você encare como esta mulher encarou, como André encarou, olhando para 5 pães e 2 peixes, olhando para o seu desafio, para a sua dívida, para o seu desafio de alimentar 5.000 pessoas naquele deserto, e não dê nada por aquilo que você está apresentando. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido: passe a valorizar aquilo que você tem, passe a valorizar a sua botija de azeite, passe a valorizar o seu bordão, passe a valorizar, aleluia, 5 pães e 2 peixes, porque de 5 pães e 2 peixes, Deus, Ele alimentará 5.000 pessoas. Com a sua botija de azeite, Deus multiplicará. Você vai pagar sua dívida e vai viver do resto para a glória de Deus. Alá, choremicala vai. Alabarachandaraia. Mas preste atenção, os passos para o milagre nessa noite. Primeiro, valorize o que você tem. Valorize 5 pães e 2 peixes. Valorize a sua botija de azeite, porque de lá Deus operará o milagre para a glória de Deus. Preste atenção, Jesus disse assim no capítulo 14, verso 15 de Mateus: traga-nos aqui. Ou seja, você tem uma botija, você tem 5 pães e 2 peixes, mas o passo seguinte para que o milagre aconteça na tua vida você precisa apresentar. Essa mulher disse para o profeta Eliseu, lá em 2 Reis 4, eu tenho uma botija em casa. E o profeta Eliseu disse para ela: traga-me a botija de azeite. Jesus falou aqui para esses discípulos: traga-nos aqui para mim. Trazer o quê, André? Traga-me os 5 pães e 2 peixes. Aleluia! Ele está dizendo: traga-me. Se você não apresentar, não vai acontecer o milagre. O milagre acontece, este é o passo, é o segundo passo. Primeiro, eu tenho que valorizar os meus 5 pães e 2 peixes. Eu tenho que valorizar o meu ministério, minha vocação, minha chamada, aleluia, porque daí virá o milagre, Lorena. Daí vai acontecer o milagre. Aí eu apresento, como você apresenta seus pães amanteigados, apresenta os seus queijos, e Deus vai operar milagre. E Deus vai operar e vai te fazer mulher de sucesso, homem de sucesso. Mas para isso, o passo, Clós, que eu preciso aqui, Clós, que me ouve aqui, Closmi, que me ouve aqui, eu preciso entregar, colocar diante de Deus meus 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus. Ele apresentou 5 pães e 2 peixes. Quando ele apresentou 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, Rosana, e alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e sem contar crianças. Ele simplesmente, alimentou 5.000 homens. Mas por quê? Porque André apresentou diante de Jesus o que ele tinha. Pastor Edson, ele apresentou diante de Jesus, aleluia, e quando ele apresentou, Jesus pegou, e o passo seguinte, Jesus pegou aqueles pães, ordenou que a multidão se assentasse na grama. A quarta lição dessa mensagem, nesta noite precisa haver organização. Irmã Ana Rodrigues, precisa haver organização. Olha o que Jesus disse: diga para a multidão de 5.000 pessoas que eles se assentem. Eles se assentem na grama. Ou seja, aqui, irmãos, ele está dizendo, precisa haver organização. Tem gente tão desorganizada na sua vida financeira.
Ele gasta mais do que ele ganha. Ele ganha 2.000 e gasta 4.000. Aí ele vem e ele não está satisfeito com o cartão de crédito. Ele quer 10. Só que eu não chamo de cartão de crédito. Eu chamo cartão de débito. Porque o cartão de crédito é débito. Você terá que pagar. Você terá que pagar. Aleluia. Aí o que acontece? Existe uma vida desorganizada, desordenada. Deus está dizendo, você precisa se organizar. Você precisa ordenar a sua vida, organizar a sua vida financeira, espiritual, material, emocional, conjugal, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Tevacel e de Calaçai. Michele, aí em Valentim Gentil, Deus quer te abençoar aí. Pastor Júnior, Deus quer te abençoar aí, meu amigo, minha prima Michele. Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar em Valentim Gentil. Mas o que Deus está dizendo aqui é, coloque em ordem. Olha o versículo que diz aqui, mande assentar-se a multidão. Põe em ordem, aleluia, porque colocando em ordem vai haver milagre. Simplesmente os discípulos disseram, todo mundo se assente. Todo mundo se assentou naquela relva verde. Aquela relva verde. E eram cerca de 5.000 homens. João 6:10. O 11. Jesus tomou os pães e deu graças. A quinta lição deste sermão, desta homilia é: você precisa dar graça. Andréia, você está dando graça? Olha só aqui, ele está dizendo, você precisa dar graça. Jesus pegou os pães, estendeu aos céus e deu graças. Ele deu graças, é ações de graça. Meu primo Júnior, aí na Bahia, Deus te abençoe, Júnior. Jesus te ama e tem uma grande obra na tua vida. Um abraço. Olha aqui, que Jesus fez. Ele ergueu aos céus os pães. E o que ele fez? Ele deu graça. Ele agradeceu pelos 5 pães e 2 peixes. Ele está agradecido. Ele ergueu aos céus os pães e simplesmente agradeceu a Deus. Thank you. Ele diz, thank you, my God. Ele agradeceu, agradeço. Meu Deus, thanks, my God. Aí o que aconteceu? Ele pegou os pães. Preste atenção que eu estou finalizando essa mensagem. Ele pegou os pães. Eu vou aqui para Mateus, porque Mateus é que me chama a atenção. Ele pegou os pães, deu graça, olhou para o céu, deu graça e repartiu os pães. Ele pegou os pães, ergueu aos céus, é a quinta lição, deu graça, repartiu os pães, que é 5 pães, minha irmã Carla, a nossa irmã Aldenora, também de Fortaleza, minha irmã Carla de Guarulhos, está nos vendo. Ele ergueu aos céus, ele deu graça aos pães e repartiu os pães. Ele repartiu os pães, que são 5 pães. Em seguida, preste atenção, é a 6ª lição desse nosso sermão. Ele pegou, repartiu os pães, aleluia, e deu graça, repartiu os pães, em seguida deu aos discípulos. A 6ª coisa que eu vou te dizer aqui, ou a 5ª coisa que eu vou te dizer aqui, nessa noite, Deus, ele está repartindo com os discípulos, e os discípulos, as multidões. Preste atenção, ele reparte os pães, e ele dá os pães que ele repartiu aos discípulos, e os discípulos dão os pães às multidões, que são 5.000
pessoas. Olha o que acontece. Jesus, eu coloquei aqui no meu sermão aqui, o que Jesus fez? Jesus compartilhou com os discípulos. Você será um agente de milagre. Aonde você está? Aí, Fortaleza, Ceará, na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, em todos os lugares, Paraná, tem pessoas que eu conheço em todo esse Brasil. Eu vou te dizer uma coisa, você será um agente de milagres. Jesus, o que ele fez? Ele compartilhou com os discípulos, Michele. Ele compartilhou com os discípulos, Carla. Ele compartilhou com os discípulos. Ele compartilhou, pastor Osimar, com os discípulos, os pães. Ele está dizendo, vocês a partir de hoje serão agentes de milagre. Aí os discípulos pegaram os pães e passou a dividir os pães e dar à multidão. Só que preste atenção, irmão, 5 pães, quando eles estavam olhando, eles estão repartindo os pães, e Deus está fazendo um milagre. Pastor Elisete, nossa amiga aí do Paraná, nosso pastor aí do Paraná, nossa missionária, pastor Elisete, Deus está visitando vocês aí no Paraná, para um grande milagre. Aí o que aconteceu? Ele está dizendo, vocês serão agentes de milagre. Quando você passar a compartilhar o que você tem. Eu vou encerrar esse sermão aqui. A quinta lição é, não retenha o que Deus te deu. Eu estou sentindo a graça de Deus. O que a igreja hoje precisa é compartilhar o que ela recebeu de Deus. Tem pessoas que pegam 5 pães e 2 peixes. Pastor Edson, pastor Andréia, toma para si e não reparte com ninguém. São mesquinhos. Estão pensando em si próprios. Então eles pegam os pães e guardam para si. Se você guardar os pães, eu vou te dizer uma coisa, eles vão embolorar. Eles vão embolorar. Você não pode reter o que Deus te deu. Porque quando eu pego o que Deus me deu, eu passo a compartilhar o que Deus me deu, irmão, aleluia, o que Deus me deu, vai virar em mim milagre, vai acontecer milagre. Deus nunca deixará faltar na minha vida. Pare de ser mesquinho. Pare de querer só para si. Há uma palavra profética para você que me ouve, que me vê. Deus está te dizendo, reparta o que você recebeu, e Deus vai operar milagre na sua vida. Olha o que diz Eclesiastes 11, não olhe a tempestade, mas lance os pães sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 1, reparte com 2, reparte com 3, reparte com 4. Deus está nesta noite dizendo, quando você pega os pães, discípulos, quando vocês pegam os pães que Jesus te deu, pastor, não retenha o que Deus te deu. Missionária, bispo, pastores, não retenha o que Deus te deu. Deixe de pregar um pouco sobre materialismo, porque eu vou te dizer hoje aqui, Deus, Ele está nesta noite enojado de algumas pessoas que só pensam em dinheiro, pastores que só pensam em dinheiro. Deus vai ter com você, rapaz, Deus vai ter contigo.
Não retém a palavra da salvação. Alamarachura bacala vachai. Não retém aquilo que Deus te deu, a salvação, a palavra, o evangelho, a palavra de salvação. A prostituta precisa, o maconheiro precisa, o traficante precisa desta palavra, e você está retendo a palavra de salvação. E o que você entrega para teu povo? É prosperidade. Nós vamos ter sucesso, nós vamos ter casa na praia, nós vamos ter iate, nós vamos ter casa em Hollywood, casa em Miami, casa em Beverly Hills. Não! Deus pode te dar? Claro, que Deus te dê mesmo, meu irmão. Mas nesta noite, eu vim te dizer uma coisa, pastor. Você que recebeu a palavra, você precisa entregar a salvação. Teu povo está precisando ouvir palavras de vida eterna. Para de encher o povo de questões materiais, de sucesso material. O que a igreja precisa desse século, Revarachere Micai. É isso mesmo, pastor Edson, que a igreja precisa nesse século 21, essa pós-modernidade, na pós-modernidade, pregar a palavra de vida eterna, de salvação. É o que nós precisamos. E olha só, e aqui eu encerro esse sermão. Eles dividiram. Enquanto mais você dividir, mais Deus te dará. Quanto mais você dividir, quanto mais você der para o povo, aleluia. Quanto mais aí você diz, pastor Fábio, eu estou esgotado. Não, Deus é a fonte. Se você se sente hoje cansado, eu vou te dar uma palavra dessa fonte de Jacó. Leva o teu vaso de barro, porque a corda é curta, o poço é fundo. Mas vou te dizer uma coisa, você vai encontrar lá a vida eterna e a água eterna, a água que jorra para a vida eterna. Quanto mais você der de você, mais Deus te dará. O milagre aconteceu porque os discípulos não reteram. Meu irmão, Deus dá para o pastor, para os anjos da igreja, e os anjos da igreja enviando para a igreja. Só que quando eles retêm, embolora. Será que tem embolorado? Você tem compartilhado? Porque quanto mais você compartilha, mais Deus te dá. Os discípulos passaram a repartir. E quando eles olharam, eles falaram, Pedro olhou para Tiago, que olhou para João, que olhou para Bartolomeu, que olhou para Judas Iscariotes, que olhou para Barnabé. Aí eles falaram, puxa vida, quanto mais nós tiramos do cesto, mais tem no cesto. Meu irmão, sexta coisa aqui para me orar. Você não sabe, você não tem como você entender o milagre, mas você precisa viver o milagre. Eles não sabiam como estava acontecendo, mas uma coisa é certa, o milagre estava acontecendo. Quanto mais os discípulos tiravam do cesto, mais Deus multiplicava os pães. É isso, pastor. É isso, crente. Quanto mais você der, mais você liberar as palavras, a ajuda, ser fiel, ser abençoador da obra, mais Deus te honrará. Eles estavam vendo, para eles iam simplesmente pegar aqueles pães que Jesus repartiu, ia dar para a multidão e acabar os pães do cesto. Mas não, olha para o seu cesto, você mesmo, você aí, que está fazendo a obra, você mesmo, que está fazendo a obra,
Você mesmo, Gessi Laura. É isso mesmo, Gessi Laura. Você mesmo. Vocês aí, meus amigos, minhas amigas, vocês mesmos. Quanto mais vocês tiram do cesto, mais Deus multiplica na sua vida. E aqui eu encerro. Os discípulos transmitiam, eles davam aos discípulos, à multidão, os pães. E Deus estava fazendo isso mesmo, pastor Écio, doando. Eles estavam doando e se doando naquele trabalho. Quanto mais você se doar, mais Deus te abençoa. Aí eles estão tirando da cesta, mas a cesta não esvazia. Quanto mais eles tiram, mais a cesta é provida de pão. Aí o que acontece? Versículo 5, para a gente orar. Veja aí, o versículo 20 de Mateus 14, texto de Mateus 14. Todos comeram e ficaram saciados, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em João 6, versículo de número 14, versículo de número 13, então eles, versículo 12, depois que todos receberam o suficiente, receba o que Deus está te dando, meu querido, receba o que Deus está te dando, minha querida. João 6,14, João 6 e 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse Jesus aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobrarão. Olha só, ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Na minha tradução NVI, para que nada seja desperdiçado. Verso 13, então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos de pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Que nada seja desperdiçado, porque uma coisa é certa, eles ajuntaram os pedaços que sobraram. Aqui eu oro. 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, segundo Mateus 14. 5.000 pessoas foram saciadas. O texto diz, em Mateus 14, em João 6, que todos ficaram saciados. E Jesus olhou para os discípulos e fez uma pergunta: quantos cestos sobraram? Eles disseram: 12 cestos sobraram, para quem tinha 5 pães e 2 peixes, e uma multidão para alimentar de cerca de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Sobrou 12 cestos. 12 cestos. Por que 12 cestos? Você sabe que Jesus tinha 12 discípulos. Amém? Jesus tinha 12 discípulos, os quais ele chamou de apostoléu. Apostoléu é o grego para enviados, para missionários. Esses 12 apóstolos que Jesus tinha, sobrou 12 cestos. E Jesus perguntou quantos cestos sobraram. Eles disseram 12 cestos. E Jesus olhou para eles e disse assim: ó, cada um pega o seu cesto e vai para a tua casa. O que eu vou dizer com isso, meu amigo Mike Curiaque, nosso missionário? O que eu quero dizer com isso é que Jesus falou: tem 12 discípulos, sobrou 12 cestos de pães. Ou seja, vocês que não acreditaram que eu, Jesus, poderia multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, vocês estão enganados. Então vocês vão pegar cada um cesto cheio de pães e vão carregar para a tua casa, porque mesmo que vocês não creiam, você que não crê, você vai carregar um cesto de pão para a tua casa.
você vai carregar para a tua casa, mesmo não crendo que Deus pode operar milagre, alimentando 5.000 homens, por intermédio de 5 pães e 2 peixes, você vai carregar para a tua casa um cesto, para entender, compreender, saber que Deus é Deus, que mesmo em meio ao deserto, com o desafio de alimentar 5.000 homens, com 5 pãezinhos e 2 peixes, Ele é poderoso para fazer o milagre. E aqui eu encerro. Sobrou 12 cestos de pães. Aqui eu vou dar uma palavra, e a 6ª lição desse texto de João 6. O que estava faltando vai sobrar. É uma palavra profética. Você que me ouve, você que me vê, eu vou liberar esta palavra. O que estava faltando, porque o que estava faltando era pão para alimentar a multidão. O que estava faltando na tua vida vai sobrar. Eu estive e vi isso 2019, eu e minha filha chegamos em Miami na Flórida, 20 dias em Miami, Boca Raton, Delphi Beach, Parkland e outras cidades, West Palm Beach, e lá estivemos 20 dias, e eu levei um certo valor em dólar, Mike. Aí eu falei, Jesus, vou ficar 20 dias, eu quero comer no McDonald's, eu quero comer no Subway, eu quero comer Burger King, quero tomar Coca daqui, quero tomar Fanta aqui, quero ir na igreja, vou pregar, vou me divertir. Vou aqui 20 dias para também conhecer aqui e me divertir com minha filha e fazer a tua obra. Preste atenção, o que estava faltando vai sobrar. Mas eu pensei, calculando, 20 dias, como diz um ditado, quem converte não se diverte. Esse é o ditado nos Estados Unidos. Quem converte, aliás, o dólar está 5,30. 5,30. Já pensou? R$5,30. Aí olha só, quem converte é o ditado. Quem converte não se diverte. Só que eu fiz a besteira, pastor Edson, de chegar lá e converter. Eu falei, Jesus, e agora? Vai faltar. Preste atenção. Gastei tudo que eu tinha. Minha filha foi para McDonald's, fomos para tudo quanto é lugar. Aleluia. Fui na nossa igreja, Assembleia de Deus do Belém, nosso pastor Joel Costa, em Boca Raton, um abraço, estaremos aí este ano ainda. A realidade é que eu vim para Manaus, estou aqui em Manaus desde o dia 6 de março, ia pregar até 6 de abril, que foi ontem, e ontem a 1h15 era o meu voo saindo de Manaus para Miami, mas com toda essa situação, os voos foram cancelados, eu estou aqui de quarentena em Manaus, mas já preguei bastante aqui, mas depois que as portas se fecharam das igrejas, eu estou pregando aqui, e eu gostei, viu? E vou continuar pregando aqui, para você ouvir a mensagem. Olha só, aí cheguei, aí me diverti, fui para a igreja, preguei, dei glória a Deus, meu amigo Júnior, Deus abençoe, a Pamela, suas filhas, Fernanda, Bárbara, que nos hospedou, e foi canal de bênção. Deus sempre tem alguém para nos abençoar, e foram um canal de bênção na minha vida. Um forte abraço para vocês. Olha só, aí nos divertimos, Márcia, nos divertimos, aí gastamos tudo que tinha. Eu falei, Jesus da glória, eu estava com medo, pensando, eu
eu converti, eu falei, já que eu converti, agora como que eu vou me divertir? Mas eu me diverti. E pensei, está faltando, Jesus, para 20 dias a gente precisava mais dinheiro, mais dólar. Aí eu pensei, está faltando. Mas olha o que Deus faz. O que estava faltando vai sobrar. Olha só, aí o que aconteceu? Retornando para Brasil, São Paulo, eu em Miami, aleluia, eu estava ali, aí minha filha falou, pai, olha aqui que eu trouxe. Eu falei, o que você trouxe, filha? Pai, olha aqui, ela me mostrou uma sacolinha, um saquinho, ela me mostrou, né? E ela falou, pai, aqui tem as moedas que eu trouxe, one dime, 5 cents, 25 cents. Aí ela falou, pai, tá aqui. Aí eu contei as moedas, deu 12 dólares. Aí eu falei, filha, mas você não gastou? Eu falei, não. Só que, meu irmão, o que estava faltando vai sobrar. Retornando, além desses 12 dólares, eu recebi, na verdade, uma oferta. Eu abençoei, eu vou falar aqui, eu abençoei a nossa irmã Fernanda. Ela falou, Fábio, me ajuda. Eu falei, já ajudo, você me abençoa aqui. Eu preciso despachar uma mala para São Paulo. Eu falei, vou fazer isso para você. Ela falou, vou te dar 50 dólares para você pagar, caso tenha que pagar uma mala a mais. Quando eu cheguei lá, fiz o check-in, minha mala, que eu trouxe um monte de coisa boa, Victoria's Secret, Calvin Klein, tantas outras coisas boas. Aí, o que aconteceu? A moça, eu falei, ó, eu tenho mais mala aqui. Ela falou, não, você pode despachar, além dessas duas, mais 2 malas. Eu despachei e não paguei nada. Eu ainda fiquei com 50 dólares. A minha filha com 12 dólares, somando 62 dólares. O que eu quero dizer com isso? O que estava faltando vai sobrar para a glória de Deus. Voltamos com 62 dólares. Minha filha até hoje, ela tem as suas moedas americanas. Ela tem até hoje, mas esses 50 dólares nós gastamos. O que eu quero dizer com isso, encerrar esse sermão é, se você seguir os passos que eu acabei de dizer hoje aqui, agradecer a Deus pelo milagre, apresentar sua botija de azeite, 5 pães e 2 peixes, o seu bordão, Deus vai abrir o mar vermelho. Mas para que haja um milagre, você precisa apresentar a Deus, e vai acontecer o milagre. Depois de tudo isso, o que sobrar, não jogue fora, que nada se perca. E por último, você precisa entender que 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, e o que estava faltando vai sobrar. Deus abençoe Rio Preto, Pastor Edson, Rio Preto, Deus abençoe. Morei em Rio Preto 3 anos, Adolfo, fui pastor em Adolfo. Saudade de vocês. Logo estaremos aí, provendo Deus. Nossa irmã Vera, ali na Bahia, minha terra. Deus te abençoe. Abençoe os irmãos de São Paulo que estiveram conosco aqui, estão conosco. São Paulo, Bahia, Minas Gerais e tantos outros lugares. Deus os abençoe. Nosso irmão Wilson, Deus abençoe a todos. Receba este sermão, compartilhe este sermão. E este sermão de João capítulo 6. Carla, minha irmã, ali de Guarulhos. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esta mensagem. Eu vou orar aqui hoje, liberando uma palavra profética para a tua vida, de que o que estava faltando vai sobrar. Quanto mais você tira, Mike, e dá, mais Deus te abençoa. Senhor Deus, Pai, eu oro pelos teus filhos, pela tua igreja. Eu oro por aqueles irmãos que estão conosco nesta live. Amém. Pai, eu quero dispensar, liberar, Senhor, uma palavra rema, vinda do trono. E a palavra vinda do trono é: o que estava faltando
vai sobrar na vida dos teus filhos. Quando nós colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos nesta noite da parte do teu Espírito Santo para as nossas vidas, abençoa os teus filhos, todos aqueles que estão conosco, os abençoe, Senhor. Abençoe a tua igreja, teu povo, Senhor, que em meio a este coronavírus, em meio a estas situações delicadas, eu quero dispensar uma palavra para o teu povo, dizendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que estava faltando vai sobrar. Robson, o que estava faltando vai sobrar. Nossos irmãos, Deus os abençoe. Compartilhe, dê o seu like. Deus os abençoe nesta noite. E não se esqueça, quanto mais você compartilha dos pães, mais Deus te abençoa. Não vai faltar. Eu profetizo através dessa palavra. Não vai faltar se você compartilhar os 5 pães e 2 peixes. Deus abençoe a todos. Ore por nós. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live. Amanhã estaremos novamente aqui. Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Forte abraço. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus.